Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Desde logo quero pedir para vocês, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, seus amigos, seus grupos de Telegram, Facebook, Instagram, porque assim você me incentiva a toda semana estar produzindo mais conteúdo. E eu tô com uma meta de conseguir 1000 inscritos e ter 4.000 horas de visualização. Hoje eu tenho 129 inscritos e eu tenho 36 horas de visualização. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Hoje, gente, a gente vai tratar sobre o tema da judicialização da saúde, a pílula do câncer. Esse é o nosso terceiro vídeo da série. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar aqui no card. O primeiro, que eu trato sobre o acesso à saúde, e o segundo, que eu trato sobre algumas características e conceitos do direito à saúde, como o conceito do mínimo existencial, reserva do possível, questão de políticas públicas voltadas para a distribuição de medicamentos, questões orçamentárias. Então não perde, vai lá, assiste o vídeo e dá o like também nos dois vídeos e depois tu volta para cá, se você ainda não viu, para continuar nesse. Então, logo depois da vinheta. Vamos lá? Então, pessoal, a pílula do câncer. O outro nome dela, o nome técnico, é fosfoetilonamina sintética. Essa pílula, ela foi uma substância química desenvolvida ali em meados de 2019 pelo professor Gilberto Orivaldo, professor da USP de Química, que ele desenvolveu ali no laboratório de Química, Química Analítica e Tecnológica da USP. Foi ele e mais 5 alunos que desenvolveram essa solução química que o objetivo dela era combater o câncer, seja em estado terminal, seja em qualquer estágio. E essa notícia, ela se espalhou para todas as pessoas, o famoso boca a boca. E ela foi conhecida como a pílula do câncer porque ela tinha a proposta de curar as pessoas do câncer. E essas pessoas foram procurar por essa pílula. Muitas pessoas com câncer abandonaram os meios tradicionais, como quimioterapia, como cirurgias, que eram os meios tradicionais receitados pelos seus médicos para combater o câncer. E foram tentar uma chance com um medicamento, uma solução química, na verdade, chamada pílula do câncer, que era um tratamento menos invasivo, que era um tratamento que não precisaria de quimioterapia, não ia ter as consequências da quimio e nem uma cirurgia que tem as consequências também. E essas pessoas começou a se espalhar essa distribuição desse medicamento. Era um medicamento bem barato, custava na época, em 2015, menos de R$1, era centavos, e foi aproximadamente, essa substância química chegou aproximadamente ali a 50 mil cápsulas distribuídas para a população. Mas aí a gente tem um problema, aí a gente tem a problemática. O objetivo era tratar o câncer, era curar o câncer. Substância química fosfoetilonamina sintética, apelidada como a cura do câncer. Muitas pessoas que usufruíram desse medicamento, medicamento entre aspas, falaram que foram curadas por ele, foram curadas do câncer por essa substância. No entanto, essa substância não tinha comprovação científica. Talvez você note essa palavra alguma semelhança com alguma outra coisa, mas é apenas uma coincidência. Diante dessa não comprovação científica, além disso, o próprio professor que criou essa substância, ele falou, não é um medicamento, é uma substância química, porque não possui registro Anvisa. Se ela não possui registro Anvisa, ela não passou nas fases dos testes clínicos, que é obrigatoriamente a proposta de medicamento para combater alguma coisa, para curar alguma coisa, tem que passar pelos estudos da Anvisa.
E esses testes clínicos, essas etapas, eram definidas em 3. Vamos lá? Estudos pré-clínicos, estudos clínicos e estudos pós-clínicos. E a substância fosfoetilenamina sintética, ela não passou nem na primeira etapa, que são os estudos pré-clínicos. Esse era a grande problemática de 2015. Tínhamos a proposta de uma pílula, curava o câncer, só que, no entanto, ela não tinha o registro na Anvisa e ela não tinha comprovação científica de que ela era eficaz para combater o câncer. Mas, mesmo assim, a população ia, à época, até o laboratório que era feita essa pílula para receber, porque era distribuído, era vendido à população a preço de custo. Era menos de R$1, não recordo agora o valor exato, mas era menos de R$1. E isso foi muito propagado, foi muito difundido, caiu nos principais meios de comunicação, como a revista Época, G1, a Globo, o Estadão. Isso foi divulgado na imprensa amplamente, até que, devido a uma distribuição em massa dessa substância e as pessoas abandonando os tratamentos tradicionais, que assim, os tratamentos tradicionais existem um grau de eficácia de como você combater efetivamente aquela doença que, no caso, era o câncer, né? Isso acabava gerando prejuízos ao paciente, porque ele, digamos assim, tentaria a sorte, tentaria um outro caminho que não o tradicional, que não aqueles já devidamente comprovados. Isso fez com que a Anvisa viesse a determinar a proibição da distribuição dessa substância química, porque não tinha registro, não tinha protocolo na Anvisa, não tinha comprovação, não tinha estudos realizados. E os estudos que foram realizados em fases de estudos pré-clínicos foram reprovados, não comprovando a eficácia do medicamento para combater o objetivo dele, que no caso era proposto, foi o câncer, a cura contra o câncer. Mas mesmo com essa proibição, as pessoas continuaram procurando esse medicamento. Como eu falei, anterior à proibição, já havia sido distribuído mais de 50 mil pílulas, cápsulas da pílula do câncer. E as pessoas afirmaram algumas pessoas afirmavam que eram curadas por essas pílulas, né, do câncer terminal, e abandonaram os tratamentos tradicionais. Ocorre que com essa proibição, as pessoas não pararam, não ficaram satisfeitas em procurar. Não tem comprovação, não vou procurar. Pelo contrário, as pessoas foram até o judiciário e ainda no ano 2015 foram propostas aproximadamente 14 mil ações no Brasil inteiro, com tutela provisória, requerendo a concessão da substância química fosfoetilenamina. E a consequência disso, que mesmo o judiciário, sabendo dos estudos clínicos, pré-clínicos, demonstrando a não eficácia e o não registro como medicamento de combate ao câncer, o Poder Judiciário, a figura dos juízes, ainda assim concediu essas tutelas provisórias, determinando o fornecimento desse medicamento. E aí o laboratório da USP cumpria as determinações e entregava para aqueles pacientes que tinham ali uma tutela provisória determinando a entrega dessa substância química. Ocorre que isso se deflagrou de uma forma que houve essa distribuição em massa dessas 14 mil ações, só que alguns juízes, eles indeferiam as ações de primeira instância. Só que os advogados das pessoas, ou se assistido pela Defensoria Pública, recorriam dessas decisões. As decisões dos magistrados que diziam assim: não vou fazer a concessão dessa substância porque não existe registro como medicamento e não existe comprovação científica para isso, e não existe um laudo do médico fundamentando, demonstrando a eficácia desse medicamento e demonstrando a ineficiência dos fármacos disponíveis nos protocolos clínicos do SUS. Por mais que não houvesse isso, os magistrados de primeira instância, alguns deferiam, outros indeferiam. Você pode até me dizer: Carlos, se não tinha isso, é razoável ser indeferido. Olhando assim de longe e não estando dentro da situação, mergulhado ao caso, você pode dizer que é normal. Mas como é que você vai negar a concessão de medicamento que, por mais que já tenha
não seja um medicamento, e por mais que já tenha uma ineficácia comprovada contra o câncer, as pessoas chegavam até o judiciário como essa pílula fosse a pílula para salvar a vida delas, porque muitas das vezes elas estavam em fase terminal e nenhum tratamento tradicional daria certo. E o magistrado, a fim de cumprir o direito à saúde e com consequente também justiça social, deferia essas pílulas. Os que indeferiam eram propostos pelos seus advogados recursos ou pela Defensoria Pública, recursos que na segunda instância eram aceitos e eram determinados o fornecimento dessa substância com a fundamentação de que o próprio ministro, à época, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, já tinha na PET 5828 determinado fornecimento da substância química fosfoetilenamina sintética, conhecida como a pílula do câncer, para alguns pacientes, justamente com o fundamento a gente chama do perigo na demora, que é o perigo in mora, porque talvez esperar os estudos completos da fosfetilenamina sintética, a pílula do câncer, fossem tardes quando chegasse o resultado, porque nesse período de espera o paciente não resistiria e morreria, e seria um dano irreversível. Então, consequente a isso, na fundamentação do ministro Edson Fachin, ele falou que por mais que não tenha registro na Anvisa, por mais que não tenha a comprovação da eficiência contra o combate ao câncer, existia ali uma questão de justiça social, existia ali uma esperança que foi contagiada pelo próprio judiciário. A população acreditava que essa pílula curava o câncer e o judiciário também acreditou devido à comoção social, e o ministro concedeu esse medicamento, essa pílula, justamente pensando ali no perigo in mora, na demora da espera de um resultado, de um estudo mais robusto, mais eficaz. Isso porque na época essa pílula poderia salvar a vida de alguém. E essa foi a grande problemática e o grande dilema na época das pessoas em relação a isso, em relação ao fornecimento da pílula do câncer. Ocorre que logo depois de tudo isso foram feitos mais estudos, inclusive pelo Estado de São Paulo, pelo Instituto do Câncer, fez os estudos clínicos que infelizmente à época colocaram pela ineficiência da substância química pílula do câncer, dizendo que ela não combatia o efeito, não tinha o combate contra o câncer, ela era apenas uma substância química, uma solução química que não se pretendia o objetivo do combate ao câncer. E durante isso, passou-se o ano de 2015 inteiro nesse dilema, nessas concessões de tutelas provisórias sobre os medicamentos, sobre a possibilidade de uma pílula do câncer de fato curar o câncer. No entanto, inclusive se a gente for olhar algum julgamento do STJ no tema 106, por mais que a gente olhe para o medicamento e ele não tenha sido incorporado nos protocolos clínicos do SUS, existe a possibilidade ainda desse medicamento ser fornecido para a população, ser fornecido a uma pessoa específica, justamente quando há alguns requisitos cumulativos, a comprovação de requisitos cumulativos. São eles a existência de um laudo médico comprovando a eficiência do medicamento do combate ao câncer e a ineficiência dos fármacos atuais disponíveis nos protocolos clínicos do SUS, que são mostrando que eles são ineficientes para combater essa doença, ou pelo menos que a eficiência do fármaco não constante no protocolo clínico do SUS é mais eficiente, e tendo um laudo que justificasse isso. Só que, no entanto, as pessoas que procuravam o Poder Judiciário e eram deferidas ou indeferidas, elas não tinham essa prova, que era um laudo médico fundamentado. Tudo isso ocorreu pelo princípio, que a gente pode dizer, da justiça social, por querer valer o direito à saúde a todos. E os juízes, olhando não apenas pelo lado do direito, pelo lado da legislação, mas olhando pelo lado humano, pelo lado de justiça social, concedia esses medicamentos como forma de ali você aliviar, como forma de você dar uma esperança àquela pessoa que tem um câncer. E esse tema foi objeto do meu TCC, né? Inclusive eu falei que na época o Poder Judiciário tinha
alcançado a cura do câncer, tinha descoberto a cura do câncer, justamente porque o judiciário foi contra os próprios órgãos máximos de vigilância sanitária que têm a competência para determinar se há a comprovação científica e tem a competência também para fazer o registro do protocolo clínico desse medicamento e fazer posterior incorporação aos protocolos clínicos do SUS. E o judiciário foi na contramão disso, tentando ali uma forma de cumprir o direito à saúde, tentando uma forma ali de uma justiça social, olhando para uma parte mais humana. Esse foi um dos temas do meu TCC, falando sobre a pílula do câncer, e eu queria deixar esse vídeo com vocês e até a próxima!